Bom, como eu já fiz uma introdução, do versículo 1 até o versículo 1 e o versículo 2, Jesus nos dá uma instrução, né? Porque nós devemos ser a mudança que nós procuramos. Em primeiro lugar, porque nós devemos dar aquilo que a gente gostaria de receber. Ok? Nós devemos dar aquilo que nós gostaríamos de receber. E o que ele diz no versículo 1 é: não julguem para que não sejam julgados. Por quê? Por que não devemos fazer isso? Da mesma forma, vamos lá, pode ler. Ok, alguns não tomaram café hoje, obviamente, né? Então, mas está tudo bem. Importante que vocês entendam. A primeira pergunta que a gente tem que fazer nesse versículo é: o que Jesus quer dizer com esse julgar? O que é o julgar? É fazer uma crítica? É você corrigir uma pessoa? O que é que Jesus está dizendo? Jesus não fala nada sem um objetivo profundo e sem ele ter uma ideia de ensinar as pessoas aquilo que ele quer transmitir para elas. Então, quando Jesus está falando não julguem para que vocês não sejam julgadas, ele está falando exatamente o que o texto está muito claro, gente. Esse texto ele é muito claro. Ele está falando do julgamento hipócrita, que é aquela crítica que alguém faz por um erro ou por um comportamento de alguém, sendo que ela mesma às vezes comete. Em muitas situações ou em várias situações, ela mesma comete. Então é aquela pessoa que pode reclamar porque alguém chegou atrasado no culto, mas eventualmente ela também chega atrasada em algum compromisso. É aquela pessoa que reclama porque o outro mentiu, mas ela também solta algumas mentirinhas de vez em quando, achando que aquilo pode ser normal. Então Jesus está falando desse julgamento hipócrita, onde nós condenamos alguém por algo que essa pessoa faz e muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. E Jesus está colocando para nós um aviso. Então diz, cuidado com esse julgamento de vocês. Cuidado quando vocês julgam alguém, quando vocês criticam alguém por ela estar mal vestida, porque ela pode estar passando por um momento difícil. Cuidado porque você critica que alguém fez alguma coisa ou certa situação, porque ela pode estar passando por uma dificuldade. E muitas vezes nós temos isso. Você sabe um julgamento que eu faço sempre, às vezes? Vou confessar meu pecado. Quando eu estou no trânsito e alguém me tesoura e passa assim, eu falo, falta de respeito com o próximo. Vai falar que vocês não fazem isso também. A gente faz, né? Mas você já parou para pensar que, de repente, aquela pessoa pode apenas não ser uma irresponsável no trânsito, mas ela pode estar com pressa, ela pode estar com alguém doente no carro, ela pode estar, né, com um horário apertado para um compromisso. Mas muitas vezes nós somos prontos para julgar as pessoas, né? É lógico que muitas pessoas fazem isso por irresponsabilidade mesmo, porque gostam de brincar no volante, mas o que Jesus está nos alertando é que a vida é um bumerangue. Essa é a verdade. A vida é um bumerangue. O que vai, volta. O que você dá, você recebe. Esse é o alerta que Jesus está fazendo para nós. Cuidado com a maneira com que você trata as pessoas, com que você trata o outro, né? Porque você pode e vai certamente ser tratado da mesma maneira. Então, se nós formos compreensivos, misericordiosos, provavelmente, quando chegar a nossa vez, a pessoa também será compreensiva e misericordiosa. Então, nós devemos dar aquilo que nós queremos receber. Se você entende que o mundo, as pessoas precisam mais de amor, ofereça amor. Precise mais de paz, dê paz. Precise mais de paciência, seja paciente com seus pais, viu, Pietro? Agora eu vou falar para ele também. Tá. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Aí eu ouvi uma historinha um dia que estavam duas amigas, se programaram para sair para jantar, e aí elas se encontraram e uma virou para a outra e falou assim: você não fica bem de cabelo preso, solta. E a outra disse: você não fica bem de língua solta, prende.
É mais ou menos isso que acontece. Então, assim, né, vamos ter cuidado com a que maneira como a gente trata o outro, porque da mesma maneira que vai, pode voltar. Então, o tiro pode sair pela culatra. Então, assim, em vez de criticar e de maldizer ou de falar mal dessa pessoa, por que a gente não procura agir de outra maneira? Por que a gente não procura abordar essa situação de uma outra forma, de um outro jeito? Mas fala a verdade, a gente tem mania de criticar as pessoas, é ou não é? A gente tem mania, gente. Vou falar por mim. E a gente não precisa ser hipócrita, porque Jesus está falando que a gente não precisa ser hipócrita. É uma mania que a gente tem de fazer isso. Mas aí a gente pode fazer um paralelo com a parábola que Jesus conta lá em Mateus 18, 21, do servo impiedoso. Talvez, se você não se lembra, mas é aquele momento que Jesus conta do servo que tinha uma dívida e ele pede misericórdia para o seu Senhor, porque ele não tinha como pagar. Ele olha, eu não tenho como pagar essa dívida, tenha compaixão, tenha misericórdia. E o Senhor diz, tá bom, toda a sua dívida está perdoada. E esse mesmo servo que foi perdoado, tinha também alguém que devia a ele. E ele chegou para essa pessoa que o devia e o pressionou, mas para que ele o pagasse e fizesse com que ele pagasse o último centavo. E esse senhor ficou sabendo e chegou para esse servo e disse, eu não te perdoei toda a sua dívida? Por que você não foi capaz de fazer o mesmo e perdoar aquele? E aí lá no versículo 35, Jesus vai aplicar essa palavra, dizendo que assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar alguém. Então, esses textos, eles se complementam. Se você é perdoado, perdoe. Se você recebe amor, dê amor. Se você recebe compaixão, acolhimento, ofereça compaixão e acolhimento. Mas se você não recebe isso, ofereça de qualquer jeito, porque nós temos que fazer tudo que fazemos, devemos fazer como para o Senhor. Amém?